Me perguntaram no direct no Instagram, Thiago, você tem medo de errar? Eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Eu já tive muito medo de errar, mas hoje eu não tenho medo de errar. E por que hoje eu não tenho medo de errar? Porque o que é o erro? O erro, ele segundo a definição de erro é algo que está em desacordo com a realidade observada. Ou seja, o que é o erro? É aquilo que está fora dos padrões que a gente está acostumado. Então, a gente normalmente foge, todo mundo tem costume de fugir do erro, né? Mas a gente foge do fato que pode transformar qualquer pessoa num verdadeiro super-humano. O sucesso, ele não está em você descobrir o que você deve fazer. O sucesso, ele está em você saber todas as 1001 coisas que você não deve fazer. Porque quando você faz várias coisas e você esgota todas as possibilidades que dariam errado, só sobra uma, acerta. O segredo para a gente poder viver a nossa vida e viver intensamente, não só isso, mas se transformar num verdadeiro super-humano, numa máquina, uma máquina imparável de resultados, o segredo para isso é a gente esquecer que a gente tem uma vida. Nossa, meu Deus, Thiago, você tá ficando louco. Como assim? A gente vai esquecer que a gente tem uma vida? Só por um momento. A gente precisa transformar a nossa vida num laboratório. E tanto que no laboratório, é que eu não tenho aqui para poder mostrar, né? Mas no laboratório, os caras eles têm algo que se chama tubo de ensaio. Tubo de ensaio. Por que o tubo de ensaio tem esse nome? É um tubo que foi feito para ensaiar as coisas. Ou seja, ensaiar é a gente reproduzir o que a gente quer e ver como fica. Então, a gente tem que esquecer o conceito vida, do que a gente está acostumado e transformar nossa vida num laboratório. Como é que funciona? Como é que os caras fazem quando eles querem desenvolver um remédio? Eles ficam pensando, cara, a gente quer curar a gripe. Se a gente misturar limão com eucalipto, o que acontece? Ou seja, você vai combinando os elementos. Só que químicos, físicos, cientistas, eles nunca erram. Para eles nunca erram. Tanto que toda a experiência que eles fazem algo que a gente não faz. Todas as vezes que eles erram, porque eles não erram, eles documentam o resultado. Ou seja, um cientista nunca erra. Um químico, um físico, ele nunca erra. Ele simplesmente, eu tô arrepiado, olha aqui, ó. Ele simplesmente documenta o resultado. E todas as vezes eles sabem, quando a gente faz isso e aquilo, não funciona. Quando faz isso mais aquilo, você chega perto, mas não dá certo. Quando você faz isso, aquilo e aquilo outro, aí funciona. E aí eles descobrem a coisa que eles queriam. Tudo é teste, tudo é ensaio. Então, se eu quero chegar em qualquer lugar da minha vida, se eu quero alcançar um sonho, se eu tenho um objetivo, eu preciso ensaiar, eu preciso testar. Só que a gente não testa porque a gente tem medo de errar. E por que a gente tem medo de errar? E aí vem uma dura realidade. O que é o teste? Teste é todo mecanismo que busca verificar ou validar a verdade. Ou seja, a gente testa as coisas. O tubo de ensaio da vida real, sabe? A gente testa as coisas para a gente verificar o que? A verdade. O que realmente acontece quando eu faço isso. Só que a gente tem medo de verificar a verdade. Por quê? Porque a gente acha que o que acontecer define quem a gente é. Ou seja, quando a gente erra, a gente é julgado pelas pessoas, porque o erro ele nunca é aplaudido. Quando você faz algo que está totalmente em desacordo com a realidade assistida do que as pessoas fazem, você simplesmente é julgado. Por exemplo, fulano errou. Aê, parabéns. É igual a criança quando ela está aprendendo a andar, entendeu? A criança quando ela está aprendendo a andar, ela cai. Quando ela levanta, o pai fala, aê! Quando a criança, ela bota o dedo no fogo, o pai não faz, aê! Você nunca é aplaudido pelo erro. Você só é aplaudido pelos acertos. Quando você erra, você é criticado pela tua mãe, você é criticado pelo teu pai. As pessoas falam, você é um burro, você é isso, você é aquilo outro.
Ou seja, todas as vezes que a gente erra, a gente leva um soco da sociedade, a gente é rejeitado. E é por isso que a gente tem medo de transformar a nossa vida num laboratório de testes. Porque em cada uma dessas possibilidades que a gente tentar esgotar, a gente vai ouvir um não, a gente vai ouvir um você é burro, a gente vai ouvir um você não é capaz. Cada uma dessas vezes que a gente quiser testar, a gente vai ouvir que a gente não pode, a gente vai ouvir uma coisa que a gente não quer ouvir. Mas quando a gente está num laboratório, aí que está o grande segredo. No laboratório não tem interferência externa. Cada vez que um químico, um físico, a pessoa que está ali testando aqueles elementos, quando ela não acerta, quando ela não chega na conclusão que ela gostaria, ela não ouve nada lá de fora, tipo, não conseguiu. Ele não ouve isso. Ele simplesmente pensa com ele mesmo e fala, não era o resultado que a gente precisa, mas agora eu já sei o que eu não devo fazer. E é por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente testa, a gente descobre a verdade. A gente descobre que aquilo que a gente queria fazer não funciona daquele jeito. Só que se a gente errar, a gente não é o erro, a gente simplesmente errou. E por trás de tudo isso, tá um grande segredo que leva qualquer pessoa para o sucesso. A diferença do louco e do gênio é o resultado. E qual que é a diferença do louco e do gênio? Eles são iguais. A única questão é que existe um cara louco que ele acredita numa coisa. Só que ele não consegue provar essa coisa porque ele não testou o suficiente para chegar no resultado final que comprova o que ele está falando. E ele começa a testar. E testa, e testa. E o primeiro teste não chega na conclusão. O segundo também não. O terceiro também não. O quarto também não. E quem é o gênio? O gênio nada mais é do que um cara normal, como todo mundo. A diferença é que esse cara testou o suficiente. Testou bastante. Esgotou todas as possibilidades que davam errado, ele anotou todas. E ele acabou chegando na conclusão final. E quando ele chega no resultado, todo mundo aplaude ele e fala, cara, ele é um gênio. Como que pode ser tão inteligente desse jeito? Sim, eu acredito que os gênios são pessoas realmente inteligentes, entendeu? Mas na minha visão, a maior habilidade dos gênios, a maior virtude dos gênios, o maior trunfo na mão dos gênios não é a sua inteligência, mas é não ter medo de errar. Quando a gente esgota todas as possibilidades, a gente descobre o que realmente deve ser feito. E é por isso que essa frase faz tanto sentido. Quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável.